Paz e graça. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo relacionado ao tema Céu de Baiano, onde eu vou começar a fazer a definição do assunto que eu propus a abordar. E eu não sei se apenas nesse vídeo eu vou conseguir fazer já a definição, se eu vou precisar fazer pelo menos mais um vídeo, que eu vou tratar da questão da reconstrução, ou reconstruir. Para então, no caso, para nesse sentido, falar sobre novos céus e nova terra, por causa da confusão de situação que eu não posso ignorar, para não ficar sem sentido o que eu vou falar. Porque a escatologia ela é muito complexa. Tem gente que fala que a coisa mais fácil do mundo é estudar escatologia. A gente vê que até as nossas pregações, houve até um tempo que as pessoas eram assim, os crentes, né, eram um pouquinho mais voltados para as coisas de Deus, e eles tentavam transmitir mensagens celestiais sobre os céus, sobre novos céus, nova terra. Ainda que ficava muito vago, muito confuso. E é como eu penso, né, os grandes estudiosos, como isso não dá ibope, primeiro que ninguém tem interesse real. As pessoas querem Jesus para solucionar problemas ocasionais e pessoais. Essa é a verdade, a maioria dos cristãos. É difícil você conhecer um crente que realmente quer ir para o céu. As pessoas que dizem ser crente, ele quer solução para o casamento, ele quer solução para a sua vida financeira, ele quer solução para a sua habitação, tendo uma casa, saindo do aluguel, um veículo de transporte próprio seu, como carro. Eu não quero dizer com isso que não devamos nos esforçar, estudar, se preparar. Quem realmente quer tem que se preparar para enfrentar a vida com as prerrogativas necessárias para conquistar aquilo que ele almeja. Mas é ensinado que se você só orar, tudo vai resolver. Tem coisas que não se resolve só na oração, não. Tem coisas que não é uma questão espiritual, é uma questão de administração. Aí as pessoas administram mal a vida. Relacionado isso a outras coisas também que às vezes estão fora do controle da pessoa, aonde você nasce, quem você é, as oportunidades que a vida te deu, tudo isso influencia em muitas coisas, entendeu? Mas a verdade é que se alguém realmente se esforçar além do limite, consegue traspassar as suas limitações para obter aquilo que ele almeja nesse plano secular. Mas isso não é o Evangelho. Esse Evangelho na cabeça de alguém que tem uma visão deturpada. A grande proposta de Deus em relação à sua santa palavra é trazer o homem de volta para a sua presença, que foi para isso que Deus criou o homem, para se relacionar com ele. O homem que eu falo aqui não é homem, sexo masculino, mas é o ser humano. É porque eu aprendi a falar como era essa linguagem bíblica de antigamente, que a gente sempre usava o homem, mas é o ser humano, homem, mulher, criança, jovem, adulto. Deus quer se aproximar. Então Deus ele executa todos os seus projetos na intenção de trazer-nos de volta para Ele. E a maneira de se chegar a Deus é por meio da fé, sempre foi por meio da fé. Desde o Antigo Testamento ao Novo, sendo ações do Antigo Testamento como sombra daquilo que seria a realidade em Cristo, que a partir de então está em Cristo, e todo aquele que tem acesso ao Evangelho é em Jesus, que temos essa oportunidade de estarmos em Deus. Mas por quê? Porque a terra foi corrompida por causa do pecado. E há uma necessidade de, apesar de que foi Deus que construiu a terra,
Deus vai desconstruir para fazer um local melhor, para fazer novos céus e nova terra onde habita paz e justiça. E por isso ele convoca o ser humano para vir após ele, para se aproximar dele, para escapar de todos os juízos que estão preparados para Satanás e os anjos que o seguiram, e infelizmente o ser humano que dá a voz do adversário, ignorando a voz de Deus. E nessa continuidade do que a gente vai falar sobre esse assunto, o céu de Baiano, aqui eu quero falar sobre a reconstrução, sobre reconstruir. Mas como eu já disse, a complexidade da escatologia, ela é tensa. E a gente tem que saber diferenciar algumas coisas. Existe algo que é eterno e existe algo que será momentâneo. Porque aqui a gente corre o risco de falarmos sobre reconstrução, mas falar do milênio e confundir o milênio com a eternidade. Porque antes de culminar aquilo que está programado pelo Senhor de forma definitiva, da qual não voltar-se-á mais atrás e da qual não oferecerá mais nenhum tipo de risco ao ser humano, há um período que a gente conhece como milênio. É claro que qualquer estudante de escatologia vai saber que essa visão não é compartilhada por todos os estudantes de escatologia. A gente tem a escola preterista, historicista, idealista e futurista. Eu sou crente pentecostal da Assembleia de Deus e, naturalmente, eu defendo o ponto de vista futurista. Mas também isso não significa que porque eu sou futurista, dentro do segmento futurista, todos nós pensamos do mesmo jeito. Infelizmente, não. E não é simplesmente uma questão de arrogância. Os próprios textos bíblicos, eles têm uma certa complexidade quando fala-se do assunto e dão margem para vários pensamentos, vários segmentos. A grande importância é que realmente chegará o fim de todas as coisas. Mas a forma, como, e a gente, como ser humano, não deveríamos ter essa preocupação. O próprio Jesus falou bem assim, olha, não vos compete saber o dia, as estações. Ele disse, nem o Filho, nem os anjos, a não ser o Pai, sabe o dia. Então só de sair já deveria descartar, mas qualquer pessoa que realmente se interesse pelo Senhor, ele tem o interesse de estudar, de saber, não é? De conhecer a palavra de Deus. Há uma sequência do fim. Ele falou sobre guerras, fome, pestes, terremotos, e cada vez mais o aumento dessas circunstâncias é o anunciamento da chegada do fim, é o anunciamento da sua volta. A sua volta, a volta de Cristo, ela tem uma complexidade, porque ela fala de um arrebatamento. Lá em Tessalonicenses, capítulo 4, quando Paulo vai falar sobre a intenção dele era dar uma mensagem de esperança sobre aqueles sobre os mortos, né? Então os que estavam vivos poxa, o irmão morreu e Jesus não voltou, como que vai ser dele? Então Paulo foi explicar que quem está vivo não vai preceder aos que morreram, mas que os que morreram vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos serão juntamente com eles arrebatados a encontrar-se com o Senhor nos ares. É claro que a partir daí vai surgir outras dúvidas que na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dar mais uma margem para explicar essa questão. Mas nesse texto aí ele fala de um arrebatamento. E o arrebatamento gera uma grande confusão. Todavia, a gente entende o seguinte, que o arrebatamento não é a volta de Cristo. O arrebatamento, na verdade, é a saída da igreja para se encontrar com Jesus nos ares, porque é isso que está no texto.
Mas aí alguém vai dizer que era só uma linguagem figurativa, não aceita, um grupo de estudiosos que não aceita essa questão. Não é um grupo de gente ignorante, é de estudiosos mesmo, que não aceita isso. Há textos que deixam claro que quando Jesus voltar à terra, ele será visível, a sua volta será visível a todos os olhos, todos vão ver Jesus voltando. Então, por isso a gente for fazer um estudo e verificar o que é um arrebatamento e o que é a volta de Cristo, nós vamos ver uma diferença muito grande. Então, para mim, é muito simples entender que arrebatamento é um assunto, a volta de Cristo é outra. No arrebatamento é a igreja que sai. Na volta de Cristo é Jesus voltando e volta junto com a igreja já transformada para poder fazer aquilo que está nos textos, para que com seu assopro vencer o anticristo, o falso profeta, julgar as nações que se voltaram contra Israel, prender Satanás por 1000 anos e instituir o milênio. Simples. E vai ter muitos textos que vão corroborar com isso que eu estou falando. Não é poucos textos não, principalmente no Apocalipse. Aí eu posso lutar contra esses textos. E não é só no Apocalipse também não. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 65, a partir do verso 16, ele deixa isso bem claro. Ele fala sobre esse reino milenar. É claro que ele não usa a expressão milenar, mas ele deixa claro que ninguém vai morrer com menos de 100 anos, que os jovens não edificarão para que os habitem, não plantarão para outros que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Ou seja, ninguém vai morrer jovem, todos vão usufruir, não haverão saqueadores daquilo que for feito para poder... Eu citei aqui só o versículo 22, mas é bom ler do versículo 16 ao versículo 25, que ele vai dar toda uma narrativa. Alguns colocam isso aqui já como novos céus e nova terra, mas o problema é que fala de morte dentro desses versículos, e no novos céus e nova terra não haverão mortes. E é claro que quando acabar essa guerra entre o anticristo, o falso profeta, junto com as nações contra Israel e as nações que apoiaram Israel, haverão muitas coisas destruídas, então haverá uma reconstrução, mas não é a reconstrução do fim dos tempos, daquelas definitiva. É uma coisa que dependerá do ser humano ainda. Israel vai ser aquela referência que Deus quer que ela seja, acontecendo isso que está registrado aqui em Isaías capítulo 65, versículo 16 ao 25 em diante, dessa referência de busca ao Senhor, que é o projeto que Deus colocou sobre Israel, é o projeto irrevogável, são os dons de vocação sem arrependimento citados em Romanos, do qual Deus designou Israel para ser esse representante, e assim o será durante o milênio. É claro que a igreja já teria passado por um processo, pois no arrebatamento, a igreja, os cristãos de todos os tempos, vão ressuscitar os que estão mortos, os que estão vivos, serão transformados, estarão em corpos glorificados e vão cumprir com assistência ao Senhor no seu governo milenial. O trono de Davi será possuído por nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja, dentre os galardões que ela recebe, um dos galardões é ajudar o Senhor a reger a terra com mão de ferro, com vara de ferro. Deus não precisa da nossa ajuda. Isso é uma promessa que ele fez, que está registrada em uma das cartas escritas às igrejas da Ásia, em Apocalipse, em termos de que a fidelidade gera essa oportunidade. É claro que nisso a gente também tem que pensar que nem todo cristão vai receber galardão. Nem no que diz respeito a esta ação de administração da terra, quanto quando vier o final de todas as coisas. Alguns escaparão pelo fogo
por um triz, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, que Paulo fala sobre essa questão de obras serem julgadas, que apareceram obras de ouro, prata, pedra preciosa, feno, palha e madeira. Feno, palha e madeira vai queimar, vai se desfazer. Coisas que só tinham aparências. Mas todavia a pessoa teve uma vida realmente cristã real. Mas gostava de se aparecer. A obra não era feita para a glória de Deus, era para a glória pessoal. Então não haverá galardões para isso. Assim como Jesus falou com os fariseus que eles já estavam galardoados quando eles oravam diante das pessoas para serem ovacionadas como homens de Deus, e ele dizia, em verdade vos digo, já receberam o vosso galardão. Muitas pessoas estão recebendo seus galardões aqui, mas tem muita gente que não está sendo vista. E não é uma questão de ser vista. A questão aqui são as motivações do coração. Tem gente que é visto, mas tem a real intenção de que o nome do Senhor seja glorificado. Então, durante o milênio, Satanás ele ficará preso por 1000 anos. Em Apocalipse capítulo 20, o versículo 1 e 2, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então o texto é claro, não adianta te inventar moda. Tipo, é claro que cada um vai ver de sua maneira, mas a gente enxerga dessa maneira. Agora, essa questão, eu não posso deixar passar isso aqui em branco. Eu sou um pré-tribulacionista. Agora existe o médio tribulacionista e existe o pós-tribulacionista. O que é um pré-tribulacionista? Eu creio que o arrebatamento é antes da grande tribulação. O médio tribulacionista é aquele que crê que o arrebatamento, a igreja pega o princípio da tribulação, da grande tribulação, e quando começa aquela situação mais tensa, a igreja é arrancada. E tem aqueles que creem que a igreja passa, e o pós é aquele que crê que a igreja passa por todo o processo e que depois Jesus vem e livra tanto Israel quanto a igreja. Só que aonde entra o arrebatamento? No pós. Então ele acaba crendo, de um jeito ou de outro, você não tem como você fugir do arrebatamento. Então seria por pós, momentos antes da sua vinda, ele arrebatasse a igreja e depois descesse com ela. A mesma coisa, um pouquinho diferente, o médio, que já crê no arrebatamento e depois no restante da tribulação, quando terminar ela volta. Mas o pré não, já crê que nós cremos que seremos antes, não veremos nenhuma tribulação e depois a gente vem. Algum dia eu quero fazer um vídeo explicando sobre, são os 2 textos que eu de vez em quando vejo programas, vejo pessoas debatendo, vejo gente se engasgando para responder como que alguém consegue fazer a conciliação dos textos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18, com 2 Tessalonicenses capítulo 2 em diante, e versículo 1 em diante, que parece uma contradição. Parece que dá para entender que a igreja estará aqui quando o anticristo estará aqui. Mas as respostas são simples. A pergunta feita lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, que ele é respondida, ele gera uma dúvida e uma falação da qual ela é respondida por Paulo lá. E tem como encadernar e mostrar que uma situação fala de uma coisa, que tipo aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 17, está falando do arrebatamento, e 2 Tessalonicenses capítulo 2 está falando da volta de Cristo. Mas não é a mesma coisa? Arrebatamento é a igreja saindo, a volta de Cristo é Cristo voltando com a igreja. É uma diferença muito grande. Mas eu não vou mentir que existem outros textos que confundem. Pelo menos a mim. Eu não tenho por que contar mentira. Por exemplo,
1 Coríntios capítulo 15 fala sobre a última trombeta. E então o próprio Apocalipse fala sobre a sétima trombeta, que como se todas as coisas fossem ser definidas ali. Então ali é um trabalho bem mais difícil de se resolver. Mas esse aqui é mamão com açúcar. Mas voltando ao raciocínio, eu sou pré-tribulacionista e vejo base muito grande para isso. Base muito grande, mas a gente não entenda que o milênio é o fim. A gente tem o que se chama de amilenismo, que são pessoas que já acreditam que nós estamos no milênio. Mas eu acho absurdo porque no milênio, Satanás estará preso, ele está solto. Por mais que se tente argumentar, é complicado. Ele vai ficar preso por 1000 anos e será solto no final do milênio para tentar novamente as nações. E depois que ele será solto, haverá uma nova batalha e finalmente será instaurado o capítulo 20, a partir do versículo 11, o trono branco, onde o Senhor vai julgar todos os pecadores que rejeitaram a sua oportunidade de salvação. O Senhor vai julgar. E no capítulo 21 menciona o tão sonhado novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Porque tudo já terá passado. Como disse o apóstolo Pedro, a terra que agora nós vivemos aqui e os céus que existem estão reservados para o fogo. O Senhor vai queimar, vai destruir tudo, todo o universo. Lá a Mateus fala sobre o abalo das estrelas, das explosões no universo. E tudo será destruído e refeito novamente. Aquilo que Deus impetrou de castigo quando Adão pecou, que ele falou, maldita seja a terra por tua causa, essa terra será purificada. O gemer da natureza, em Romanos, quando diz que ela geme como se tivesse sentido dores de parto, ansiando para essa transformação, isso vai suceder. Isso vai suceder e nós teremos uma vida abençoada. Então ali sim será a reconstrução das reconstruções. Tudo será novo. Não vai ser reconstruído como no milênio que haverá o trabalho do homem, mas o próprio Deus vai fazer tudo novo para que venhamos usufruir. Ali não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Não, tudo será perfeito. Só não será, porque é o objetivo do qual eu fiz esse tema, é a visão tosca que a gente tem, como naquela visão dos anciões, que eles tiram as coroas, lançam aos pés do Senhor e magnificam o Senhor. Aquela cena não é eterna, aquela cena faz parte de um momento. Falar assim, usar essa expressão momento dentro da eternidade, não é viável. Eu só falo porque eu não tenho como usar uma linguagem de eternidade, porque eu sou perecível, temporal e momentâneo. E quem está me ouvindo é perecível, momentâneo e temporâneo. Então, eu estou falando uma linguagem que nós compreendemos. E esse jogar vai ser um momento de culto. É a mesma coisa que eu pensar que os querubins estão lá, naquela visão de Isaías. Santos, santos, 2 alas cobrem o rosto, 2 cobrem o pé, 2 voam. Santos, 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 não faz mais nada além do que isso. Mas quando a gente vai lá para Isaías, a gente vê uma cena interessante. Por exemplo, que quando o Isaías ele faz o questionamento, né? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. No verso 6 diz assim, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa que tirara do altar com tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que teus lábios e tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Olha só a autonomia do anjo. Não sei se Deus deu a ordem a ele ou não, o fato é que ele teve o raciocínio, a inteligência. Ele não era um robozinho que estava ali de olhos fechados, pés cobertos, voando só, adorando a Deus.
como se toda a eternidade ele fosse ficar ali assim, ó, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. É isso que me deixa picado, essa visão tosca que a gente tem, como se fosse só isso. As pessoas calculam os anjos ignorantes ser inteligentes. Não, um anjo é inteligente, os querubins são inteligentes, os serafins, não é só você não, cara. Toda a criação de Deus é inteligente, ela tem autonomia para decidir se quer ou não servir a Deus. Quando Deus, Lúcifer, no caso, ou Satanás, como você quer dizer, ele se volta contra o Senhor, Deus permite ele tentar todo mundo. E aqueles que estavam com Deus continuaram com Deus até essa parte, se deixou levar e só foi banido, porque Deus não quer ninguém obrigado a servir a Ele. Isso é uma ação de livre e espontânea vontade, seres inteligentes, inteligência tanto para poder decidir servir, quanto inteligência para decidir não quero servir. Sim, porque Deus não criou robôs, criou seres inteligentes capazes de tomar decisão, capazes de observar e de entender, isso aqui é bom para mim, isso aqui é ruim para mim, isso aqui não vai fazer bem para mim. Os anjos são assim. Então, igual os serafins ali, ele tomou uma autonomia aprovada por Deus, e isso se dará em todas as circunstâncias. Os anciões vão estar ali jogando coroa num certo momento? Sim, mas em outros eles vão estar em outros locais. Nós vamos ver Isaac, Abraão, Jacó, conversar com nossos irmãos, com todos os salvos de todos os tempos. Nós teremos noção porque estamos salvos. A gente não vai ter uma lavagem cerebral. As pessoas confundem. Esse versículo diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aí a pessoa entende isso aí, que Deus vai fazer vai passar uma esponja, você não vai se lembrar de nada. Essa questão gira muito por causa de quem tem filhos, irmãos, irmãs, que não são crentes, que a gente morre, a gente vai para o inferno. Aí eu penso assim, se eu vou me lembrar do meu irmão, como que eu vou ser feliz eternamente sabendo que o meu irmão está lá sofrendo? Como é que eu vou servir Deus eternamente sabendo que a minha mãe é uma pecadora e está no inferno queimando? Nós seremos transformados no novo corpo. Teremos a consciência da escolha que fizemos. Teremos a consciência da escolha que fizemos. A gente não vai chorar por quem odiou a Deus. Sabe por que Jesus fala bem assim? A palavra Jesus fala assim: quem amar mais pai e mãe, filho, filha, irmão, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim? Se enquadra nisso aqui. Isso não é digno. Mas aqui, como ser humano, ainda dentro dos meus sentimentos, ainda há traumas emocionais com relação a isso. Mas quando eu for perfeito, não haverá traumas emocionais. Eu vou me lembrar dos meus parentes que rejeitaram a Deus como inimigos da cruz, como pecadores voluntários que optaram em se rebelar contra Deus. Eu teria consciência da escolha deles, eu teria consciência da minha escolha. Isso não vai afetar-me de forma alguma, assim como não afetará ninguém de forma alguma. Então virou um robô. Não virou um robô não, virou um ser perfeito. Os anjos são perfeitos. Os anjos não ficam com pena de Satanás, não. Os anjos ficam avessos a Satanás, porque ele optou se rebelar contra Deus. Nós ficaremos avessos a todo aquele que se rebelou contra Deus. E nós usufruiremos dessa paz eterna em nossos corações. Conversaremos sobre os momentos de provações, de lutas. Não teremos a recordação traumática, mas a recordação do porquê eu fui galardoado, porquê eu não fui galardoado. Sim, terá. As parábolas deixam isso bem claro. Inclusive, durante o julgamento, para a questão de obra, muitas pessoas vão se lamentar porque poderiam ter feito, vão perceber ali, poderiam ter feito tantas outras coisas para Deus, mas fizeram como aquele rapaz que escondeu o talento, fazendo-se de coitadinho. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho talento, eu não tenho jeito. E o Senhor vai mostrar que você tinha toda a possibilidade.
E aquilo que era para ser seu vai ser de outro. Não, Deus não é, Deus é justo. 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 Irmão, não importa quem vai bater palma para você, quem vai te vaiar, quem vai gostar do que você vai falar, quem vai te criticar, quem vai achar um montão de texto para poder entrar pocando na sua vida. O que importa é se você tem ou não desejo de obedecer a Deus. Nem todo mundo concordou com Jeremias quando ele profetizava a verdade. Houve profetas que se levantou contra ele, que foram apoiados pelos reis. Mas quem apoiava Jeremias era Deus. E ele não foi livre de tomar pancada por causa disso, não. Mas o galardão dele está preparado para ele, pela fidelidade dele. Então, galardões, coroas, essas coisas estão preparadas para quem estiver disponível ali, ó. Deixa vir, cara. É claro que você vai chorar no momento, mas se levanta, respira fundo, cai dentro. Cai dentro. Você é vocacionado, cara. Você é chamado por Deus, tanto para a sua salvação, quanto para ser um canal para outras pessoas. Paulo disse a Timóteo assim, ó, tem cuidado de ti mesmo, da sã doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. O Senhor vai reconstruir novos céus e nova terra. E teremos boas recordações. Saberemos porque recebemos a medalha. Saberemos porque recebemos a medalha. Teremos um momento de culto a Deus, mas passearemos em novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Andaremos com o Senhor lado a lado, teremos nosso particular. Eu vou ter no meu momento, você no seu, o outro no outro. Às vezes todos nós juntos. Você quer ver outra coisa absurda que escuto, que chega a queimar meu estômago? Alguém diz assim, aproveita bem a pregação aqui na terra, porque aqui vai ter palavra de Deus, mas lá no céu não vai ter. Lá no céu é só louvor. Cara, deixa de ser ignorante, rapaz. A palavra de Deus é eterna. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós cuidaremos do jardim do Éden novamente. É claro que não é todo mundo. Alguns escolhidos vão estar ali cuidando. Isso tudo vai depender do galardão de cada um. Cada um vai estar numa posição de acordo com o galardão, de acordo com aquilo que ofereceu a Deus aqui. A quem mais foi dado, mais será cobrado. E quem mais correspondeu, mais será beneficiado. Sim, não é uma questão de posição. Você pensar que quem é pastor vai ganhar mais do que quem é um cara que limpa a igreja. Mas quem foi fiel e dedicado, no pouco, no muito será colocado. Mas tanto faz se é pastor, se é missionário, mas alguém que realmente fez legitimamente para a glória e para a honra de Deus, Deus irá honrá-lo, cara. Eu vou encerrar aqui, porque já deu meia hora. Mas eu ainda vou gravar mais um pedacinho, pelo menos uns 15 minutos, sobre reconstruir. E não vou mais falar sobre milênio, vou só falar sobre a interização que nós vamos ter, interagir com Deus, que vai além do culto, além do glória a Deus, do aleluia. Não é só isso. É legal, bom fazer isso, mas nós não somos robôs. Deus não está fazendo robôs. Deus está lidando com criaturas que Ele criou com inteligência. Inteligência, com capacidade de raciocínio. Entenda isso. Capacidade de raciocínio. Deus te abençoe. Você que conseguiu ficar até agora suportando o que eu tenho a dizer. Mas eu ainda tenho mais um pouquinho sobre esse assunto. Pouquinho não, tem um monte, mas eu vou dizer isso mais uns 10 a 15 minutos em um próximo vídeo e depois eu vou abordar outros assuntos. Deus te abençoe.